Olá pessoal, bem-vindo ao quiz de usinagem com assunto enfresamento vídeo 5. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois dar 5 segundos para a resposta. Depois vou explicar a resposta e daí passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta 1. Quando o uso de softwares CAD e CAM se torna indispensável? Resposta correta: peças complexas e usinagem em máquinas 5 eixos. À medida que as exigências das peças se tornam mais complexas, é praticamente impossível alterar manualmente as taxas de avanço para manter as espessuras médias recomendadas para os cavacos. Nesses e nos casos de fresamento muito complexo com máquinas 5 eixos, se torna indispensável o uso de softwares CAD e CAM. Pergunta número 2. Qual o sentido da força para a direção principal de corte? Resposta correta: mesma direção que a velocidade de corte. A força de corte, força para a direção principal de corte, tem o mesmo sentido e direção da velocidade de corte. Ela é responsável pela maior parte da potência de corte. Pergunta número 3. Qual o sentido da força na direção de avanço? Resposta correta: mesma direção da velocidade de avanço. A força de avanço tem o mesmo sentido e direção da velocidade de avanço. Ela é a maior responsável pela deflexão da ferramenta. Pergunta número 4. Qual o sentido da força para a direção passiva? Resposta correta: na direção perpendicular à força para a direção principal de corte e força na direção de avanço. A força para a direção passiva é a componente de F perpendicular ao plano de trabalho, onde se localizam a força para a direção principal de corte e a força na direção de avanço. Caso a ferramenta tenha gumes retos, a força para a direção passiva será muito pequena em relação à força para a direção principal de corte e força na direção de avanço. Pergunta número 5. O que é a potência de corte em fresamento? Resposta correta: a potência na aresta de corte. A potência de corte é a potência entregue ao gume ou faca da ferramenta de corte e é consumida na remoção de cavacos por ocasião do cisalhamento. Pergunta número 6. O que é a potência de acionamento em fresamento? Resposta correta: a potência do motor. A potência de acionamento é a potência fornecida pelo motor à máquina-ferramenta. Ela difere da potência de corte pelas perdas que ocorrem por atrito nos mancais, engrenagens, sistemas de avanço e etc. O rendimento do RPM da máquina-ferramenta é definido pela razão entre a potência de corte e a potência de acionamento. Pergunta número 7. Por que é importante entender essas forças envolvidas no processo de fresamento? Resposta correta: para saber se a máquina tem potência suficiente. É necessário entender se a máquina tem potência suficiente para o tipo de ferramenta e remoção de cavacos exigidas no processo em questão. Assim, evita sobrecarregar a máquina e evita manutenções corretivas. Em virtude da diversidade de estratégias de usinagem, da variação de espessura do cavaco e das diversas geometrias de ferramentas disponíveis, é muito mais difícil de se obter o equacionamento da força de corte no fresamento do que no torneamento. Pergunta número 8. Qual a tripla meta sempre buscada no processo de fresamento?
Resposta correta: maximizar a produtividade, qualidade e vida útil. As fresadoras e ferramentas de fresamento evoluíram de forma surpreendente, mas, em muitos casos, os usuários não aproveitam plenamente esse progresso. Reconhecer a interação que acontece durante o fresamento e o empenho em moderar as tensões intermitentes envolvidas no processo permitem que os fabricantes atinjam a tripla meta, raramente alcançável, de maximizar a produtividade, a qualidade e a vida operacional. Pergunta número 9. Como é dividido os dois métodos de fresamento? Resposta correta: frontal e periférico. Os métodos de fresamento são divididos em duas diferentes formas, o frontal, que é o de topo, e o periférico, que é o tangencial, cada um com suas vantagens e desvantagens. Pergunta número 10. Qual é a subdivisão dos métodos de fresamento? Resposta correta: concordante e discordante. Quanto à relação entre os sentidos das velocidades de corte e de avanço, podemos subdividi-los em fresamento concordante e discordante. Para fazer essa separação, considera-se que a fresa apenas gira enquanto a peça apenas avança contra a ferramenta. Esta é a situação mais comum no fresamento convencional. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.